Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindas ao Saúde Mental nas Organizações. Aqui eu tenho como objetivo ensinar você, psicóloga e psicólogo, a trabalhar com saúde mental nas organizações com grupos. Então, sejam bem-vindos. Para você que não me conhece ainda, eu sou Ana Silvia, sou psicóloga e consultora organizacional. Meu mestrado é em psicodinâmica do trabalho, que estuda saúde mental e trabalho, e também sou didata em processos grupais pela SBDG. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda, e hoje vamos conversar sobre intervenções em saúde mental nas organizações, porque o foco deve ser o coletivo de trabalho. Bom, é interessante abordar esse tema que está tão atual, tão em alta, né? E nessa perspectiva de pensar de forma coletiva. Quando você faz intervenções em saúde mental no trabalho, existem várias etapas que você deve considerar, né? Quando você tem como proposta desenvolver um programa que tem como objetivo a prevenção, a promoção e até mesmo a intervenção no sentido do tratamento da saúde mental nas organizações, do contexto organizacional. Bom, e aí pensar que o foco é coletivo e não individual é você poder programar estratégias e programar ações, né, práticas que vão trabalhar em grupo e não de forma individual. Raramente, ou vamos dizer assim, pode até acontecer de você ter intervenções individuais, né? Mas na perspectiva da psicodinâmica do trabalho, o nosso foco vai ser o coletivo de trabalho, vai ser em grupo, por meio de grupos. Se você trabalhar com algumas intervenções individuais, elas precisam estar integradas às intervenções coletivas, às intervenções que estão programadas nesse plano, nesse planejamento de saúde mental no trabalho. Bom, algumas colocações iniciais, né, eu gostaria de estar trazendo aqui para vocês, né? A primeira é que quando a gente fala no coletivo de trabalho, nós estamos falando de um espaço que é construído por meio do trabalho, por meio sim de uma relação formal, né, estabelecida, mas que ele vai nesse coletivo de trabalho, apesar de ter uma formalização, uma estrutura, né, na construção desse coletivo, as relações que se estabelecem nesse coletivo de trabalho são relações psicoafetivas, né? Então, são relações onde cada trabalhador vai investir os seus afetos, a sua subjetividade, né, a sua inteligência nessas relações estabelecidas no coletivo de trabalho. E é também no coletivo de trabalho onde são estabelecidas, né, as regras, os valores, as normas, né, os contratos que o Dejur chama de contratos deônticos, né, que são os contratos éticos, de como serão estabelecidas essas relações no trabalho, né? Bom, é importante também a gente falar em relação a esse coletivo de trabalho, que nesse coletivo de trabalho, onde acontece, né, onde cada um vai poder também expressar a sua inteligência, poder expressar a sua personalidade, como eu já disse anteriormente, a sua subjetividade, e com isso poder receber neste coletivo também de trabalho o reconhecimento do seu trabalho, né, que vai contribuir para promover a sua saúde mental. A gente já vai falar mais disso, da importância que tem o reconhecimento dentro da promoção da saúde mental nas organizações, né? Quando a gente fala em saúde mental e trabalho, o reconhecimento ele é extremamente importante
para poder promover a saúde mental. Existe também no coletivo de trabalho, é onde vai ocorrer o espaço de discussões. O que é esse espaço de discussões? Esse espaço público de discussões é quando existe a possibilidade desse trabalhador poder falar, né, o que ele pensa, o que ele sente em relação ao trabalho, e também poder escutar, né, os colegas a respeito do que eles estão pensando e estão sentindo sobre o trabalho. Né? Esse espaço público, né, esse espaço onde se possibilita a fala, a expressão desse trabalhador, né, tanto a fala quanto a escuta desse trabalhador, é um espaço que ele pode ser tanto organizado de uma maneira mais orgânica, mais no dia a dia mesmo do trabalho, né, de uma forma mais espontânea, como ele pode também ser um espaço estruturado, né? O que em psicodinâmica do trabalho nós chamamos de clínicas do trabalho, né? Ou clínica psicodinâmica do trabalho. Então, esse espaço de discussão é importante que no dia a dia de trabalho as lideranças, a organização, essa cultura organizacional permita que esse trabalhador possa se expressar, possa se posicionar, possa ser ouvido e também possa, como eu disse, falar, se expressar sobre o trabalho, tanto o que precisa intervir naquele trabalho, o que precisa ser alterado, porque o que é importante a gente não perder de vista é que na organização do trabalho, que é um conceito bem importante, né, e fundamental da psicodinâmica do trabalho, o trabalho ele é prescrito, né? Quando há um planejamento desse trabalho, há uma prescrição de como esse trabalho deve ser realizado. E há uma expectativa das gerências, das lideranças, da organização, né? Organização enquanto instituição, enquanto uma entidade, que aquilo que foi planejado seja executado, né? Que ele seja feito conforme se pensou, se planejou. Mas na organização do trabalho, né? Quando você vai para o real do trabalho, né? Quando você vai para a realidade ali, né? Ou numa expressão mais, vamos dizer assim, mais popular, né? Quando você vai falar, né? Quando você vai realmente pôr a mão na massa, é que você percebe se aquele trabalho que foi prescrito, que foi planejado, realmente vai poder ser executado ou não dessa forma, né? Que foi pré-estabelecido. E aí é que vem algo bem importante, né? Muitas vezes, no real do trabalho, você tem imprevistos, você tem situações que podem gerar um constrangimento nesse trabalhador no que diz respeito à sua competência, sua inteligência. Você tem também, no real do trabalho, né, além da dimensão da organização, você tem a dimensão das relações profissionais, e nas relações profissionais você tem socioprofissionais, né? Você tem tanto as relações hierárquicas quanto as relações dos pares, né? E aí nas relações hierárquicas, como que é estabelecida essa relação com esse trabalhador, né? Como que essa relação com a hierarquia, com a liderança, com a gerência, que é permeada de poder, né? É de autoridade também, mas é de poder. Como que é essa relação, né? E que espaço que existe nessa relação para que esse trabalhador possa expressar uma sugestão, né? Para que ele possa ter autonomia para poder mudar algo daquilo que foi prescrito,
né, daquilo que foi pré-estabelecido, que foi planejado, porque por mais que seja planejado, no dia a dia, né, as coisas não se apresentam exatamente como a gente planejou, né? E isso é essa comunicação, essa relação. Então, esse falar e esse escutar, né, nessa relação entre o líder e a sua equipe é essencial para poder que esse trabalhador ou essa equipe possa transformar essas dificuldades, esses obstáculos que se apresentam ali no dia a dia do trabalho, e com isso poder, né, nessa transformação, nessa busca do resultado, nessa busca de poder fazer melhor, e aí poder receber no coletivo de trabalho e do coletivo de trabalho o reconhecimento. E quando a gente fala em reconhecimento, que é essencial, né, como eu já disse anteriormente, para promover a saúde mental no trabalho, esse reconhecimento, ele pode vir tanto, né, do nível hierárquico acima desse trabalhador, dessa equipe, mas, sei lá, no aspecto individual, né, desse trabalhador, quanto ele pode vir dos seus pares, né, das pessoas que estão no mesmo nível hierárquico que ele. E aí é bem importante a gente ter o seguinte entendimento. Quando o reconhecimento vem da liderança, né, da hierarquia, níveis hierárquicos acima dele, ou de um cliente, nós estamos falando do reconhecimento utilitário. E quando vem dos pares, nós estamos falando do reconhecimento estético, da arte, do saber fazer. Então, o líder ele vai fazer o reconhecimento desse trabalho, né, do resultado do trabalho de um profissional, de que forma? Pela utilidade, o quanto que ele está sendo útil, o quanto que aquele trabalho vai contribuir para os resultados, vai contribuir para poder atender bem o cliente, vai contribuir para a meta estabelecida, né? Agora, quando ele vem dos pares, esse reconhecimento vem com outro conteúdo. Ele vem com um conteúdo de reconhecer o quanto que aquele trabalhador tem a expertise daquele trabalho, o quanto aquele trabalhador conhece a arte, o ofício daquele trabalho que está sendo desenvolvido, né? E também que possa ser reconhecido na sua individualidade, da maneira única como ele realiza esse trabalho. Então, e isso, né, este reconhecimento, tanto da liderança quanto dos seus pares, esses reconhecimentos vão contribuir para que esse trabalhador possa construir a sua identidade social, para que esse trabalhador possa também ver qual é a sua importância nessa teia social, né? Qual a sua importância naquele trabalho, naquela organização, naquele processo onde ele está dando a sua contribuição. Quando isso ocorre, o que vai ter como consequência, né? Esse trabalhador vai vivenciar o prazer no trabalho. E vivenciando o prazer no trabalho, esse trabalho passa a fazer sentido para ele, né? O trabalho tem um sentido, tem um porquê dele fazer. E isso fortalece a identidade e promove a saúde mental desse trabalhador. Por outro lado, ainda no coletivo de trabalho, né? A gente pensando esse foco no coletivo de trabalho, que é o nosso objetivo hoje aqui de estar conversando, né? Pensando no coletivo de trabalho, quando esse trabalhador, né, diante de um contratempo, de um imprevisto,
ou mesmo nas relações, por exemplo, com os seus colegas, ou na relação com a liderança, né? De repente ele está sofrendo um assédio, né? Um assédio moral, e ele não consegue, né? Ou nessa dimensão do relacionamento, né? De algo que está afetando a subjetividade dele, que está afetando a saúde mental dele. Ou na dimensão da organização do trabalho, da realização do trabalho, né? Do trabalho concreto mesmo ali. Se ele não consegue transformar essa situação, né? Porque não há um espaço para ele falar, onde ele vai ser ouvido, onde ele vai ser escutado, né? Isso vai fazer com que esse trabalhador vivencie, sim, uma situação de sofrimento psíquico no trabalho, mas que esse trabalhador também, vivenciando essa situação de sofrimento psíquico, ele pode criar estratégias, e essas estratégias são inconscientes, para não adoecer, né? Para que esse sofrimento, porque o sofrimento já é uma estratégia do psiquismo para não adoecer, mas aí ele cria uma estratégia inconsciente para ele não adoecer. Mas, infelizmente, essas estratégias defensivas, elas têm, vamos dizer assim, um prazo de validade, né? Isso vai variar de pessoa para pessoa, né? Então, a gente está falando, recapitulando um pouquinho, a gente está falando desse coletivo de trabalho, que quando há imprevistos, um caminho é ter o reconhecimento no coletivo, que vai promover o prazer, né, que vai promover a saúde mental, e quando não é possível transformar essa organização do trabalho, o que vai acontecer com esse trabalhador, né? Tanto no que diz respeito às relações, como eu disse anteriormente, quanto no que diz respeito ao trabalho concreto mesmo, ao seu trabalho que está sendo realizado. Então, ele cria estratégias defensivas inconscientes para lidar com aquela situação, para poder sobreviver àquela situação. E aí é bem interessante que a gente traz um conceito que o Dejour, que fundamentou todo o desenvolvimento da psicodinâmica do trabalho, que é normalidade enigmática. Então, esse trabalhador que está num processo de sofrimento psíquico, mas que ele não está fazendo contato com esse sofrimento, porque ele criou uma estratégia defensiva individual, né, que é inconsciente, e essa estratégia defensiva faz com que ele altere a percepção que ele tem da realidade. E com isso, entre aspas, ele passa a dar conta, né, daquela situação de sofrimento, daquela situação que está fazendo ele sofrer. E aí, tanto pode ser um assédio moral, um outro tipo de violência, uma situação onde ele está tentando resolver né, um trabalho, uma atividade, ele não consegue, ele não tem, às vezes, recursos, eles não têm os materiais necessários, ele não tem equipamentos condizentes, ou uma outra dimensão também, né, que a gente estuda na psicodinâmica do trabalho e a gente precisa analisar, que é a dimensão das condições físicas, né, as condições de trabalho, então as condições físicas, as condições que estarão afetando fisicamente esse trabalhador. Então, se ele não consegue transformar essa realidade por meio do sofrimento criativo, o que pode acontecer, né? Apresentando essas defesas, essas estratégias defensivas, elas podem se esgotar. E se esgotando, aí vai manifestar o sofrimento patogênico. E esse sofrimento patogênico, ele pode ser tanto físico quanto
esse adoecimento pode ser tanto adoecimento físico, né, somatizado, quanto um adoecimento mental. Deixa eu tomar uma aguinha e a gente vai conversando sobre isso. Vamos ver quem está aqui com a gente. Entrou agora a Cristiane Santos. Cristiane é do Senac, do Sesc, né, Cristiane? Bem-vinda, Cristiane. Que bom te ver aqui também. Então, vamos lá. Voltando à questão que já se expressou, então, esse sofrimento patogênico, né, na forma de uma doença mental ou de uma somatização. E aí, a intervenção, ela, geralmente, o que as organizações precisam fazer, né? Geralmente não, desculpa, eu ia falar uma outra coisa e mudei meu pensamento. E aí, se você quer promover a saúde mental na organização, o que precisa ser feito? Ser pensado de forma coletiva a organização do trabalho. Se você não pensa de forma coletiva, e se você, uma organização, né, que vai procurar fazer uma intervenção, ainda numa perspectiva mais da psicopatologia, numa perspectiva mais individual, qual o risco que se tem dessa organização? Pega esse trabalhador que adoeceu, né, vai procurar tratar esse trabalhador individualmente, encaminhar, né, para os profissionais competentes. Só que esse trabalhador retornando, uma vez que ele receba alta, né, que seja considerado, olha, tá ok, você tá bem e tal, né, às vezes ele pode até entrar em licença, em auxílio-doença, ou não, mas dependendo da gravidade, sim, né, e nós vimos o quanto que cresceu nesses primeiros 7 meses de 2021, os auxílios-doença cresceram assustadoramente, né? Então tem muita gente adoecendo e cresceram o auxílio-doença, relacionado tendo como causa distúrbios mentais e comportamentais relacionados ao trabalho. É desse auxílio-doença que eu estou falando, né? Infelizmente cresceu muito nos primeiros 7 meses desse ano. Tem até uma postagem que eu fiz, acho que foi no sábado, se eu não me engano, que eu dou alguns indicadores e um deles é esse, né? Então, esse trabalhador recebendo alta e voltando para o seu trabalho, aquela organização do trabalho, ela continua a mesma, ela não alterou, ela não mudou. E se novamente esse trabalhador passar, né, por situações, por constrangimentos, por situações, por imprevisto, por situações em que ele não consiga novamente lidar, que ele não consiga novamente transformar, que não tem um espaço de escuta, não tem um espaço de fala para ele, né, para ele poder lidar com aquele imprevisto, aquela situação que se apresentou, provavelmente ele vai adoecer novamente. E ele adoecendo novamente, e mesmo que ele vá novamente para um tratamento individual, que ele retome, enfim, o que algumas empresas fazem, né? Não tendo esse foco no coletivo de trabalho, demitem esse trabalhador. E aí a gente traz um conceito que é bem importante quando a gente trabalha com saúde mental nas organizações, e eu já comentei com vocês que o método que eu utilizo é um método que eu desenvolvi, onde eu integro a psicodinâmica do trabalho e teorias de processos de grupos. Por quê? Então, em função da minha formação, né, em processos de grupos, né, eu sou didata em processos de grupos pela SBDG e também pela formação que eu tenho, né, meu mestrado, minha pesquisa foi em psicodinâmica do trabalho. Eu integro
né, para eu ter clareza não só da psicodinâmica do trabalho, mas também para eu ter mais clareza sobre o funcionamento daquele grupo e o funcionamento da organização. Isso quando eu estou fazendo a intervenção com grupos, né? Claro que antes disso há outras estratégias que eu utilizo, né, de diagnóstico, enfim, para a gente poder conhecer essa organização e por aí vai. Mas voltando à questão desse trabalhador que foi demitido, né, que está sendo tratado de uma forma individual e não com foco coletivo, no coletivo de trabalho, esse trabalhador, segundo Pichon Riviere, ele vai se tornar um bode expiatório, né? Então a empresa fala assim, bom, o problema está com o fulano. E aí a gente, né, já é a segunda vez, ele foi para tratamento, voltou, adoeceu de novo, então o problema é com ele, esse cara, né, não dá conta do trabalho, esse cara não tem... dois termos que a gente tem que tomar muito cuidado, que eu sempre falo, mas que eu percebo que ainda é usado sem um devido cuidado, uma devida ponderação, né? Que são esses dois que eu vou falar agora na sequência. Então, essa organização pode falar assim, esse cara não é resiliente, ou esse cara não é um antifrágil. Pois é. São dois termos que nós, principalmente nós psicólogos e psicólogas, temos tomar muito cuidado ao usar esses termos, né? Porque, sim, é importante que a gente enfrente as dificuldades, os desafios da vida, mas dependendo do peso que se dá para esses dois conceitos, ele fica além do que é adequado e oportuno e pode gerar mais adoecimento do que promover a saúde mental. E aí essa organização pode julgar esse fulano, esse trabalhador dessa forma, né? Não é resiliente, não dá para trabalhar aqui com a gente, né? Bom, e aí essa pessoa é mandada embora, né? E aí nessa perspectiva do bode expiatório, a empresa tem, a organização tem a sensação, a ilusão de que todo o problema está resolvido, porque quem era o problema era o fulano, né? E agora está tudo resolvido. A gente não pode perder de vista também, nessa nossa análise, né, do coletivo de trabalho, que as estratégias, as estratégias defensivas para distorcer essa realidade, para não adoecer, né, que são inconscientes, elas podem ser também estratégias coletivas e chegar num ponto em que ela se torne uma ideologia defensiva, né? O Deleuze traz isso nos estudos. E essa ideologia defensiva, ela é tão forte, e quando a gente, estudando essa ideologia defensiva, né, quando eu incluo o conhecimento, a base de processos de grupos, né, isso fortalece a análise. Por quê? Porque muitas vezes um trabalhador que entra numa organização, né, ele vai, de uma forma inconsciente, para ele poder ser incluído no grupo e para ele também não ser, ser incluído no grupo, vamos usar esse conceito inicialmente, ele vai aderir à ideologia defensiva, né, daquela organização. Às vezes a ideologia defensiva é assim, olha, sempre foi assim, é desse jeito, não tem como mudar. E esse trabalhador que está entrando, né, se a gente também considera o contexto que nós estamos, é um contexto de alto índice de desemprego, onde o trabalho informal cresce cada vez mais, e esse trabalhador acabou de conseguir um emprego, ele precisa sobreviver, né? Muitas vezes tem pessoas que dependem dele, desse trabalho, e aí esse trabalhador, ele de forma inconsciente, ele
adere, vamos dizer assim, a essa ideologia coletiva, essa ideologia defensiva coletiva, né? Então não é só dele, passa a ser do coletivo. E quando nós vamos trabalhar com saúde mental nas organizações, com grupos, nós precisamos estar atentos e atentas a essas ideologias defensivas e como elas se expressam no grupo, quando a gente está trabalhando com grupos, né? Fazendo intervenções com grupos. Porque o que o Dejur fala, né? Que desestruturando essas ideologias defensivas que você vai fazer contato com o sofrimento, que você vai poder entender qual é o sofrimento psíquico daqueles trabalhadores, daquele coletivo de trabalho. E aí, ajudar, né, esses trabalhadores, esse coletivo, a perceber como que o trabalho está afetando a sua subjetividade, está afetando a sua saúde mental. E esse grupo, esses trabalhadores, poderem criar estratégias, agora não são estratégias defensivas, são estratégias de enfrentamento, para poder enfrentar esse trabalho, né, essa organização do trabalho e transformar essa organização do trabalho. Deixa eu ver quem mais chegou aqui, que está com a gente. Bruna, bem-vinda, Bruna. Então, vejam, quando a gente pensa em saúde mental nas organizações, intervenções em saúde mental nas organizações, na perspectiva da psicodinâmica do trabalho, integrando com teorias de processos de grupos, as intervenções não se limitam a intervenções individuais. Mas Ana Silvia, tem 500 funcionários. Os 500 funcionários estão em processo terapêutico individual. Excelente. Mas vai ser melhor ainda se esses 500 funcionários, quando retornarem para o trabalho, para a organização, eles terem um espaço onde eles podem falar e discutir, já que eles estão se fortalecendo individualmente, né, psiquicamente, estão se fortalecendo em processo psicoterápico, onde eles possam ter um espaço para eles poderem expressar e serem ouvidos de como que o trabalho está afetando a sua subjetividade e a sua saúde mental. E o interessante em grupo, né, quem estuda grupos, quem estuda processos de grupo, sabe que quando um fala, né, ajuda o outro a entender o que ele está sentindo. E importante, trabalhar com grupos com foco em saúde mental nas organizações não é fazer psicoterapia de grupo, veja, na perspectiva que eu trabalho, que é da psicodinâmica do trabalho. Não é fazer psicoterapia em grupo, não é trabalhar com foco em desenvolvimento e nem em treinamento. E eu sempre repito isso, porque às vezes as pessoas podem questionar. Sim, dentro de um programa, quando você tem um programa de saúde mental na organização, tem sim algum momento em que você faz cria algumas estratégias de informação, de sensibilização. E aí você pode usar o treinamento ou o desenvolvimento como estratégia. Mas tranquilamente eu falo isso, né, pela minha formação e pela minha experiência, né? Formar pessoas, formar coordenadores para trabalhar com o desenvolvimento de grupos, eu faço isso há quase 15 anos. Né? E já são mais de 170 pessoas que eu formei. São mais de 6.000 horas de trabalho com grupos. Né? Acho que já passou até de 6.000. Então, nessa perspectiva que eu trabalho, eu
preciso saber diferenciar o que é uma coisa da outra. Porque senão o cliente vai contratar, né? Vai me contratar para eu fazer saúde mental, né? Fazer intervenções de saúde mental. E eu vou lá e vou dar treinamento. E eu vou lá, vou trabalhar com desenvolvimento. Ah, Ana Silvia, mas não é importante o treinamento e desenvolvimento, as políticas de treinamento e desenvolvimento para promover a saúde mental? São fundamentais. Fazem parte, elas integram, não estão dissociadas, porque é um sistema, né? A organização é um sistema. Porém, quando você, né, psicólogo, psicóloga, vai trabalhar e vai vender isso para o teu cliente, ou se você trabalha dentro da organização, você vai levar um projeto para você fazer esse tipo de intervenção, claro que daí você vai ter que tomar o cuidado para o nível hierárquico que você vai trabalhar, né? Não dá para uma analista de RH trabalhar saúde mental com gestores. Não dá, não vai rolar. Ela coordenando o grupo, ela trabalhando, não rola, né? Por questões que a gente são óbvias, né? De poder, de autoridade, enfim. Mas essa clareza é importante que a gente tenha, né? Como eu já disse também, terça-feira que eu fiz a live aqui com o tema sobre burnout, né? E aí eu falei, olha, assim como o profissional precisa ter clareza, né? Do que é assessoria, quando a gente presta serviço para uma empresa, né? Que é o meu caso, eu faço isso há mais de 20 anos. O que é assessoria? Que é diferente de consultoria, que é diferente de mentoria e que é diferente de coaching. Muito da falta de credibilidade que nós profissionais enfrentamos no mercado, falta de credibilidade no sentido de contratar ou não, de desqualificar o trabalho, é essa confusão que muitas vezes os profissionais fazem. Não tem clareza, não estudam, né, para ter essa clareza, e depois vai oferecendo para o cliente uma coisa, sendo que na verdade é outra, e aí confunde o cliente também não sabe muito bem o que é, enfim, aí vira, infelizmente, é complicado. Eu penso que é um compromisso ético que nós temos com o cliente. E aí com o cliente, se você é prestadora de serviço ou se você é uma funcionária, é uma pessoa que trabalha em regime de CLT ou estatutária, onde você tem um vínculo empregatício e vai prestar o seu serviço também para essa organização, né? Isso é fundamental. Bom, para a gente poder finalizar, deixa eu ver que horas são aqui, já está na hora da gente finalizar. Então, veja, tanto intervenções que têm como objetivo intervir ou que tenham como objetivo promover a saúde mental ou de tratar o adoecimento, né? Que aí a gente tem uma outra estratégia também, elas precisam ser focadas em grupos. Quando você fala de saúde mental nas organizações, na perspectiva da psicodinâmica do trabalho, ok? Bom, então, se você tem interesse em aprender sobre como trabalhar nas organizações com saúde mental, fica aqui comigo. Se essa live foi útil para você, eu peço que você curta, né? Se eu pude contribuir de alguma forma com o teu conhecimento, com a tua experiência, né? Estimular reflexões, então curte essa live. Se for possível, se você achar que pode ser interessante, compartilhe, né, com as pessoas que você acredita que vai ser útil. Se não se inscreveu ainda no canal, aqui no YouTube, ou se não se inscreveu nesse perfil, então curte lá o perfil, né, aqui no Instagram também, que a gente está presente, para que a gente possa juntos promover a saúde mental nas organizações, ok? Então, que bom ter você aqui com a gente, que bom ter você nessa live, e eu espero você na próxima live
que vai ser a semana que vem, antes de eu viajar. Mesmo acho que durante a viagem eu vou estar fazendo aqui de toda terça e quinta. Se houver alguma mudança, eu aviso vocês aqui no feed ou no History, ok? Um abraço e fiquem bem. Até mais.